light out wanderlust, head us to the sea. Captain says there'll be a bust. This one's not for me. Light out wanderlust, head us to be free. Light out wanderlust, this is not for me. Wanderlust. Esse toque aqui é aquela coisa com uma simplicidade que só os gênios sabem colocar. Você vê, uma música com pouquíssimos acordes, Wanderlust, né? E olha só lá. É muito bonito isso aqui, gente. Muito bonito. Vocês já sacaram que eu vou falar hoje, eu já tinha até avisado, né? Aqui do Tug of War. Fiquei aqui com a capinha aberta aqui em cima para tentar ler a letra, porque, gente, a minha memória, assim, é um negócio. Eu ouço essa música aqui há 40 anos e não decorei a letra dela. Na verdade, eu nunca toquei ela no violão. Eu sempre, muitas músicas eu tiro, assim, coisa de 5 minutos antes de gravar. Por isso que sai essa coisa aqui. Espremida, esqueço as letras, pronuncio errado, mas a intenção é mostrar, é abrir o vídeo falando do disco onde essa música está inserida. Tug of War. Esse disco aqui foi lançado em abril de 1982. Foi, assim, um disco muito esperado, porque foi o disco que o Paul concluiu depois do falecimento do John Lennon, né? Então, assim, havia muita expectativa. Eu me lembro, na época eu já tinha 20 anos de idade, já acompanhava ferozmente, assim, né? Lucidamente, né? Tudo que acontecia no mundo dos Beatles, né? E, assim, era um disco que estava todo mundo esperando, né? Alguns doidos criticavam, mas onde já se viu o Paul lançar um disco assim tão próximo da morte do Paul? Ele está querendo faturar por isso, né? Aí outros, claro, como eu, pensavam, nossa, né? Será que vai ser um disco muito triste? Ele vai falar do John, ele vai... Ou será que ele vai, assim, agir musicalmente nas letras, né? Claro, como se nada fosse, como se não tivesse acontecido nada com o John, né? Aí o resultado, em primeiro lugar, foi assim. Ironia. Esse era o disco que eu estava esperando do Paul McCartney desde o Venus and Mars. Eu não vou contar o Wings Over America porque ele é um disco ao vivo, brilhante, genial. Falando de discos de carreira, de estúdio. Desde o Venus and Mars, que eu vinha assim esperando por aquele disco do Paul, sabe? Aquele que você põe no toca-discos e gasta de tanto ouvir. Aquele que você fica, sei lá, um mês seguido só ouvindo aquele disco, você não tem vontade de ouvir nenhum outro disco. Foi assim, finalmente. É aquela coisa que os psicanalistas diriam aí, né? Aquele desejo de reviver, né? Aquele prazer lá de trás, né? Quando você ouvia o Sgt. Peppers, o White Album, o Abbey Road, o Let It Be, todos dos Beatles, né? E do Paul, para ficar só no Paul, não ir para os outros, o Ram, né? O Band on the Run. No meu caso, o Red Rose Speedway, que eu adoro, o Venus and Mars, né? Não que eu não goste dos discos lá, tipo London Town, Wings at Speed of Sound, Back to the Egg, eu gosto de algumas músicas, assim, mas eu já falei aqui, foram discos assim que, né, não tem que você ouve, é legal, você gosta de ouvir e tal, mas você sente que falta alguma coisa ali, aquele tesão que dá, né, de ouvir, das músicas. O Paul, finalmente, por ironia,
ele voltou a fazer um disco assim. Eu acho esse disco maravilhoso, não tem outra explicação. Eu me lembro aí, na época, que alguns bitomaníacos bons aí, graúdos, importantes, disseram, poxa, eu formaria um lado só desse disco, né? Não gostei de um monte de música, achei babinha. Eu me lembro que teve gente que comparou isso, o Tug of War, a música Tug of War, ao grupo ABBA. Se ele me ouvir, ele sabe de quem que eu tô falando. Eu me lembro até hoje dessa. Pô, parece o ABBA cantando, pô, né? Mas eu não acho. Eu achei esse disco aqui brilhante, assim. Foi um disco que marcou muito aquele ano. E existem motivos diversos para isso, né, gente? O Paul começou a fazer esse disco nos anos 80, no ano de 1980, antes do falecimento do John. Ele estava lá naquela indecisão, que se continuava ou não com os Wings. O fato é que eles começaram a ensaiar, né? O Paul e os Wings começaram a ensaiar para ver se saía um novo disco, mas estava um negócio assim meio arrastado. O Paul tinha algumas composições já, como um arquivo enorme de composições, de rascunhos, de ideias, tudo. Então ele começou a trabalhar em cima disso com o Wings. Aí veio o falecimento do John, ele interrompeu esse trabalho e tal, reiniciou alguns meses depois. Aliás, no dia que o John morreu, o Paul estava trabalhando já no Tug of War, né? Claro que não tinha esse nome ainda, estava trabalhando nesse disco, né? E aí ele foi lá para a ilha de Montserrat gravar no estúdio do George Martin, o Air Studios, né? E aí é que tá, o George Martin produzindo. O George Martin passou a produzir esse disco, que até então estava meio assim sendo produzido pelo próprio Paul. E o George Martin meio que falou assim, ó, você quer que eu produza? Como ele fez no Abbey Road com os Beatles, né? Olha, você quer que eu produza? Então você me deixa aí te orientar no repertório, vamos escolher as músicas mais legais, deixa que eu dou assim, deixa eu ser uma voz bem ativa nesse aspecto. O Paul topou porque o Paul sabia que estava devendo um bom disco. E tinha toda aquela comoção do falecimento do John. Então o Paul sentia que precisava dar uma resposta e se colocar. E eu imagino até que aquele lado mais vaidosinho dele, de competição com o John, estava muito querendo também assim reforçar a coisa de que, ao contrário do que a mídia estava já vociferando àquela altura, o John como um grande deus, como um grande mito, o pacifista, o músico genial e tal, o Paul sabia que havia um certo exagero ali, que, poxa, se o John era genial, eu também sou, e é óbvio que também era e continua sendo genial, como o John era um compositor genial, não pacifista, nada disso aí que a Yoko Ono construiu aí nesses anos subsequentes. O fato é que o disco contou com participação do Ringo, o próprio Danny Lane participou em algumas faixas, né? Mas assim, na reta final do Tug of War, o Paul tinha decidido que o Wings já era, e que ele estava retomando a carreira solo dele, que ele já tinha feito com o McCartney 2 em 1980, mas agora ele estava definitivamente a fim de ficar solo mesmo. O Tug of War, gente, é um disco assim maravilhoso. Para falar rapidamente das faixas, tem muito músico bom aqui. Aí tem a participação do Stevie Wonder cantando com o Paul, Ebony and Ivory, né? E o Steve Gadd. Tem muito músico feríssimo aqui, né? Tem o Stanley Clarke, né? Baixista de jazz. Eu vou falar das músicas. Tug of War é linda. Aquela hora que entra aquela orquestra, assim, né? Tem até um vídeo que o Paul gravou, ele faz assim com as mãos, assim, é maravilhoso. Tem gente que não gostou, mas eu adorei. É uma música, é uma balada bonita, o tom da letra é de retomada da coisa da paz, né? Que era o, vamos dizer, o bordão do John Lennon, né? No final dos anos 60. Aqui o Paul claramente retoma esse tema com
uma clara intenção, assim, um tipo de saudosismo mesmo, né, talvez. Aí vem Take It Away, que é um número pop muito legal, muito interessante, uma música que foi lançada em single também, né? Eu acho uma música, aquele esquema bem Beatles, né? Uma primeira parte, aí tem o refrão, que é pegajoso, o Ringo tá na bateria, junto com Steve Gadd, maravilhoso. Somebody Who Cares é uma balada linda, típica do Paul McCartney, como ele não fazia já há muito tempo. E seguindo aquela tradição da terceira faixa do disco, sempre ter uma sonoridade mais acústica, né? What's That You're Doing é a música que ele também compôs em parceria aqui. Eu não tenho certeza que se o Stevie Wonder compôs com ele ou só participou, ou só cantou com ele. What's That You're Doing é a que eu menos gosto no disco. Assim, é um funk longo, bem no estilo do Stevie Wonder, né? Aí sim, aí vem Here Today, que é uma música que o Paul fez pro John Lennon, assim, que vale um álbum inteiro, né? Uma música emocionada, que ele chora ao cantar até hoje, em homenagem ao John. Ele toca em todos os shows dele até hoje. É linda, é uma balada acústica, com assim as características timbrísticas, arranjo de cordas do George Martin, de Yesterday. E é linda, gente. Here Today é um clássico do Paul McCartney, um clássico da música popular, uma homenagem, assim, olha, eu acho sinceramente que foi a melhor homenagem que o John Lennon podia ter recebido. Sim, né? Uma declaração de amor e de uma dor enorme naquele momento, daquela presença ausente, sabe? Presença ausente. O Paul, assim, estava visivelmente abalado e angustiado com a perda do John. Aí, Ballroom Dancing, no lado B do disco, um rock comum, legal, assim, mas muito bem gravado, uma melodia pegajosa, divertida. The Pounding Sinking é uma bela música, bem ao estilo do Paul, que alterna dois ritmos, dois tempos diferentes na música. É uma música bem tocada também, uma melodia forte. Wanderlust, que eu estava tentando tocar aqui, é muito legal. Uma música bem Beatle, o Ringo na bateria. Tem aquele contracanto no final também, a participação das cordas. Aqui as cordas estão na medida nesse disco, assim, elas não ficaram over, como eu acho que ficaram, por exemplo, em outros momentos do Paul, né? Linda, Wanderlust é uma música linda, linda. E ele já tinha composto essa música muito tempo antes. Aí vem Get It, que ele gravou com o Carl Perkins aqui, né? Um número legal, bacana, assim, divertido, um country rock, assim, acústico, bem interessante. Aí vem Be What You See, é um link só, né, um efeito. Dress Me Up as a Robber é meio que um funk também, bem, eu acho bem legal, gosto dessa música, tem uma melodia bonita. É uma música que me lembra, assim, não é exatamente igual, claro, mas tem um quê de Got to Get You Into My Life, né? E aí, encerrando o disco, Ebony and Ivory, que é uma balada lindíssima, que ele gravou com o Stevie Wonder, né? E fez muito sucesso, assim, nas paradas. Trouxe o Paul de volta para as paradas de sucesso. Esse disco também tem uma jogada de marketing interessante que o Paul fez na carreira dele, né? O que ele fez? Ele acabou com o Wings, ele assumiu a carreira solo e ele se aproximou dos grandes vendedores de disco do mundo pop na época, que era o Stevie Wonder, depois ele se uniria ao Michael Jackson, né? Então também, além de tudo, foi uma grande jogada de marketing do Paul McCartney, né? Como ele sabe fazer muito bem até hoje. Aí, recentemente saiu aí a versão Super Deluxe e tal, com umas migalhas, com as demos que todos nós, fanáticos colecionadores, já conhecíamos. Uma qualidade de som melhor, é claro, mas assim, nada muito... uma remixagem também, né? Uma versão remixada inteira, que aliás é essa aqui, né? Que tem os bônus também. E é isso, o Tug of War é um álbum esplêndido,
maravilhoso. O Paul McCartney só voltaria a fazer um disco digno do nome dele, eu acho, assim, digno, vai. Ele gravou boas coisas aí. O Press to Play é um disco que eu gosto também. Mas, assim, ele viria a fazer um outro grande álbum em 89, que seria o Flowers in the Dirt. A gente vai falar no momento certo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Esse foi o Tug of War, canal Larry Beatles. Curtidas, compartilhamentos, máscara. Quem puder, fique em casa, porque a pandemia continua. Tá todo mundo na praia, né? Todo mundo nos botecos, aquela coisa assim. Eu não consigo mais definir o Brasil, gente. Valeu, pessoal. Um abração, até o próximo vídeo.